os bastidores do porquê temos sido tão produtivos, do porquê o Brasil tem se destacado quando o assunto é agro. Eu estou com o Fábio Faleiro, que é chefe adjunto de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrado. Você trouxe só boa notícia, né? Seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, muito obrigado pelo convite, estar com vocês aqui hoje. Eu queria dizer que o stand de vocês está incrível, ficar bem do lado do pavilhão aqui do iTech, tá enorme, tem muita novidade. O Passarinho Verde me contou que são 100 tecnologias, Fábio. Aproximadamente 100 tecnologias estão sendo apresentadas aí para a sociedade, para o setor rural, aqui em parceria, né, com a AgroBrasília 2025. Tecnologias diversas, né, a parte de produção animal, produção vegetal, pensando nas forrageiras, na fruticultura, nas hortaliças, no arroz e feijão, né, que você comentou aí, que é o prato típico dos brasileiros. Temos também a parte de raças, né, gado de corte, gado de leite, girassol, né, várias cultivares, sistemas de produção, mandioca de mesa, mandioca de indústria. Então, realmente são dezenas de unidades demonstrativas que estão sendo apresentadas aí agora na AgroBrasília 2025. E sabe que quando a gente fala, né, desse prato típico, eu acho que a gente não tem a noção do como a agricultura foi revolucionada ao longo dos anos, porque o arroz e feijão, para ele não faltar, teve que ter empenho para que outras culturas se desenvolvessem, inclusive numa área como o Cerrado, teve muito empenho de pesquisa. Você me falava que se fosse citar um ano aqui, 1970, era tudo diferente do que é hoje. Verdade, né? No Brasil, o Brasil importava alimentos na década de 70. Então, quer dizer, aconteceu realmente uma revolução na agricultura brasileira. Na década de 70 importávamos alimentos, hoje somos o maior exportador de vários alimentos, né? Tanto na parte vegetal quanto na parte animal. Então realmente houve uma revolução. O Brasil hoje produz 5 vezes mais do que seria necessário para alimentar, né, a população brasileira num cenário da década de 70 que a gente importava. E você comentou a questão do Cerrado, né, essa região que a gente está aqui, tão importante para o Brasil, que é um celeiro de produção de alimentos, carne, fibras, né? E realmente a conquista do Cerrado foi muito importante para essa revolução que aconteceu na agricultura brasileira. Então eu diria que investimento, né, em ciência e tecnologia, mas com certeza também a força do produtor rural brasileiro. Aí eu estou falando do pequeno, do médio, do grande, todos são importantes para o Brasil. E essa revolução da agricultura passou pelas mãos, né, pelo suor desse produtor rural brasileiro, tão importante, né, para o Brasil na agricultura de um modo geral, né? A Lídia esteve aqui logo de manhã, ela que é coordenadora aqui do iTech, e ela nos trouxe uma informação muito bacana que tenho certeza que você vai poder contribuir, que ela dizia assim, a gente não vê ainda o Distrito Federal, ou não via há alguns anos, ele como sendo uma potência do agro, por conta de toda a vitrine política que existe em cima do nosso Distrito Federal. E o AgroBrasília teve esse papel de contribuir realmente para que as pessoas mudassem essa visão, porque aqui começou realmente a dizer, o Cerrado vai progredir, né? Não é verdade? É verdade. A gente pensar no Distrito Federal, nesse programa, né, de assentamento que teve aqui na região, na década de 70, década de 80, né, muitos produtores que hoje prosperaram no campo chegaram aqui e moraram em barraca de lona. Poucas pessoas sabem disso, né? Com a família, para conquistar, para desbravar essa região do Brasil, região do Cerrado, né, do Planalto Central. E realmente você está certa, quer dizer, hoje a referência, o Distrito Federal é recordista, né, de produtividade de várias culturas, então utiliza realmente a tecnologia em vários sistemas de produção, em várias cadeias produtivas, né? Tá acontecendo muita revolução também em termos da região, trazendo novos cultivos, né, como o cacau, como a uva, frutas temperadas aqui na região, já ganhando prêmios, né? O café também é uma tecnologia que a gente tem unidade demonstrativa na Embrapa, né? Vou mostrar demais, ó, e já pessoal, ganha, né? Trazendo aqui, ó, pra perfeito, gente. E ganha prêmios, né, pela qualidade desse café, utilizando realmente tecnologia no sistema de produção. Então, a AgroBrasília realmente tem um papel importante, mostrar, né, a pujança e a importância da agricultura tropical, né, essa região do Brasil tão importante, que é um celeiro de produção de alimentos, né, de fibras também. Então, a AgroBrasília tem um papel importante, pensando no Distrito Federal também como uma região importante do Brasil, que é o Cerrado aqui do Planalto Central.
E aí vamos falar de cerrado. No cerrado, você me disse que hoje tudo que planta dá, mas não era assim que a gente viu o cerrado. Isso se deve a investimento em pesquisa, alta tecnologia e a dedicação desse homem do campo que está disposto a se reinventar. Como a Embrapa contribuiu para que o cerrado se tornasse, né, tão produtivo como a gente vê hoje? Perfeito, né? Na década de 70, a maioria dos solos do cerrado são solos que têm problema de acidez, de alumínio tóxico. Então, quer dizer, antes da tecnologia não se conseguia produzir no cerrado um capim, na verdade um sistema extensivo, né, de produção de gado. Então realmente era uma região pouco produtiva. E com a tecnologia de manejo do solo, de correção da acidez e da fertilidade do solo, realmente houve uma revolução. Inclusive, um pesquisador da Embrapa, né, Edson Lobato, representando a Embrapa Cerrados, ganhou o Nobel da Agricultura devido a essa tecnologia da correção da acidez e da fertilidade do solo, que tornou um solo inóspito, né, para um solo onde tudo que se planta dá, né, usando tecnologia. Então, realmente houve essa revolução. Logicamente, todo o sistema de melhoramento genético das plantas, dos animais, foi importante. O ajuste no sistema de produção, na fitotecnia, foi muito importante também. Agora nós estamos a questão das bactérias fixadoras de nitrogênio, né, tivemos uma nova pesquisadora da Embrapa que ganhou o Nobel da Agricultura, Mariângela Hungria, que trabalha essa questão dos bioinsumos, né, no uso na agricultura. Então, são tecnologias que realmente levaram a essa produção, a conquistar realmente a produção agropecuária na região do Cerrado. E, logicamente, como você frisou muito bem, nada disso seria possível se não fosse a força, o suor, a garra do produtor rural brasileiro, que a gente tem que tirar o chapéu todo dia. E por onde a gente vê a Embrapa, a gente vê que o produtor já olha assim, eu preciso passar lá, preciso saber o que tem. Vocês já se tornaram essa referência para ele, porque existe realmente essa preocupação em apresentar algo que seja aplicável de fato lá dentro da propriedade. Perfeito. A Embrapa gera centenas de soluções tecnológicas para a produção agropecuária, de modo que essa produção agropecuária tenha, né, sustentabilidade econômica, social, ambiental. Né? Não adianta produzir, mas também é importante conservar e usar de forma racional os recursos naturais. Então a Embrapa tem essa importância. E no caso, pensando no produtor, né? O pequeno, o médio, o grande. Então um desafio muito grande, né, a gente realmente buscar a melhoria da qualidade de vida no campo por meio do uso da tecnologia. Então o pequeno produtor, o médio, o grande, realmente tem à disposição essas tecnologias por meio de um processo de transferência de tecnologia, que é muito importante também, de modo que ele possa adotar a tecnologia, melhorar a sua rentabilidade, né, usar de forma racional os recursos naturais, de modo que ele possa melhorar realmente a qualidade de vida na propriedade rural. E não tem como ser de outra forma a nossa admiração pelo produtor rural, porque eu fico analisando, analise você comigo. Teve o desafio primeiro fazer o solo que não era fértil se tornar fértil. Aí a gente tem vários desafios climáticos que às vezes não são nem esperados, como a gente viveu no Rio Grande do Sul ano passado, né? A gente tem os desafios climáticos e agora não é de agora, mas muito mais agora a gente tem dito, tem que produzir mais e com menos, que é a sustentabilidade, essa preocupação, porque a gente está falando também de segurança alimentar para o futuro, né? A gente está falando de mais produtividade no campo e cada vez com mais ênfase nisso. Esse olhar dentro da pesquisa também faz sentido, Fábio? Faz todo sentido, né? A questão da sustentabilidade econômica, né? Social também, que nós temos milhões de produtores rurais no Brasil. E a gente tem que ter um olhar para esses produtores com relação a essa sustentabilidade. E você colocou uma coisa importante, né? É preciso produzir mais com menos e também intensificar o uso da terra, de modo que você possa ter 3, 4, às vezes até 5 safras, dependendo da ótica da produção, no mesmo ano. E isso é possível por meio da tecnologia. Hoje a gente fala muito dos sistemas integrados, né, de produção, por exemplo, o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, onde você pode realmente, com as suas variações, recuperar pastagens degradadas, né, aumentar a produtividade sem derrubar uma única árvore. Então é possível por meio dessa intensificação e de modo que você possa ter uma agricultura mais sustentável do ponto de vista ambiental, né, uma agricultura
de baixo carbono ou de carbono negativo, que você possa mitigar gases de efeito estufa. Você colocou essa questão climática que hoje é muito importante, né? E a tecnologia ela vai ser importante para enfrentar esses desafios das mudanças climáticas, né? Melhorando a genética das plantas, ajustando o sistema de produção e também trabalhando, né, a saúde do solo, né, pensando, né, na sustentabilidade da produção agropecuária ao longo das gerações. Então, o produtor rural tem essa preocupação também, né, de cuidar do solo, da fauna, da flora, para que ele possa passar, né, o seu imóvel rural para o seu filho, para os netos, através das gerações. E isso não seria possível sem essa questão do olhar da sustentabilidade. E quando a gente fala de inovação, Fábio, nós estamos olhando muito mais à frente do que 2025. Vocês estão um tempo mais à frente. Tem algum spoiler aí que você pode dar? Porque quando a gente fala de pesquisa, a gente precisa trabalhar com antecedência. Vocês já fazem previsões? Será que vai ficar mais fácil lidar com os desafios climáticos? O que vai facilitar ao longo dos anos e o que pode piorar, que temos que preparar o nosso coração? Você tem boas notícias? Com certeza, eu acho que a pesquisa ela tem que antecipar os problemas, né? Então, nós já estamos trabalhando com essa questão das mudanças climáticas nas nossas linhas de pesquisa. As tendências também do consumidor, que busca também produtos mais saudáveis, né, com menor quantidade de resíduos de defensivos. Então, a tecnologia também busca a otimização dos sistemas de produção, o manejo integrado de pragas e doenças, para você utilizar cada vez menos os insumos, né, defensivos, para você ter qualidade na alimentação. E uma coisa assim que a gente tem no nosso olhar também é a questão da inclusão socioprodutiva e digital. Hoje nós temos a agricultura 4.0, 5.0, né? Todo produtor tem um smartphone na mão. Se o produtor não tem, o filho tem. Se o filho não tem, o neto tem. Então hoje é uma realidade. Então a questão da comunicação, da inclusão digital também é uma linha importante que a gente tem trabalhado, né, nas nossas pesquisas, porque um desafio muito grande, né? O Brasil é um país continental. Então nós temos que gerar tecnologias para cada região do Brasil de forma específica. Região Sul, região Sudeste, região Nordeste, a Amazônia, né, que é um bioma importante do ponto de vista ambiental, mas a gente tem que considerar que tem 20 milhões de pessoas que vivem ali. E eles têm que ter qualidade de vida no campo, gerar tecnologias, né, que você possa trabalhar a floresta em pé, né, tanto no Cerrado quanto na Caatinga, na região da Amazônia também. Então são tendências, né, da pesquisa que a gente tem que antecipar, mas com certeza um olhar muito especial para esses mais de 6 milhões de produtores rurais que vivem no Brasil. Então um desafio muito grande é fazer com que a tecnologia possa realmente impactar esses produtores de forma positiva, que eles possam realmente ter uma rentabilidade na propriedade rural, ter uma qualidade de vida, que possa, por exemplo, colocar um filho na universidade, né, fazer um curso, para continuar a sucessão, a geração, né, a sucessão das gerações no imóvel rural é muito importante também. Então, para isso, a gente tem que trabalhar essa inclusão socioprodutiva e digital. E a gente sabe que a melhoria da qualidade de vida no campo pode impactar de forma positiva a continuidade das gerações e a continuidade da agricultura no campo. Você sabe que a gente recebeu aqui antes o pessoal do Senar e do Sebrae e eles falavam justamente isso, que a própria incidência, né, e a intensidade com que a tecnologia está chegando ao campo contribui para que os jovens sigam interessados em estar no campo, coisa que a gente já viveu o desafio de não ter mais para quem deixar essa propriedade, quem vai tocar, porque não era mais do interesse do filho estar no campo, não é verdade? E isso é muito bacana. É verdade, isso é um ponto muito importante para a gente pensar, né, em termos de um curto prazo, curto, médio prazo, né? A gente quer pensar nessa sucessão nas gerações, nos imóveis rurais. E a qualidade de vida no campo passa por esse sucesso nessa sucessão. E você falou uma coisa importante com o pessoal aqui do Senar, né, do Sebrae. A gente da Embrapa tem um componente da pesquisa, do desenvolvimento, das tecnologias, mas essa tecnologia tem que chegar até o produtor. Então, um componente da transferência da tecnologia, da extensão rural, né, as ATERs, né, a Emater, o próprio Senar tem um papel importante nesse trabalho de transferência de tecnologia e extensão rural. E a gente também precisa, né, das boas políticas públicas, né? A gente pensar um olhar especial para um homem do campo, para cada região, buscar as vocações da agricultura em cada região, para a gente realmente desenvolver, né, a boa política pública, né, a nível estadual, a nível municipal, a nível federal, para a gente realmente dar condições para que o produtor cada vez mais possa produzir com qualidade
qualidade, com sustentabilidade e que ele possa ter uma boa rentabilidade no campo, né, exportando seus alimentos, também atendendo o mercado interno. Então, quer dizer, o desenvolvimento do Brasil passa por vários componentes, né? A pesquisa, a transferência de tecnologia, a extensão rural, a boa política pública e, lógico, como a gente já comentou bastante aqui, a força do produtor rural brasileiro. E a gente vê também essa integração. A gente tinha já uma visão que ficou ultrapassada de que a pesquisa era algo desconectado da realidade, né? O pessoal está lá no laboratório, está pensando... E muito pelo contrário. A pesquisa realizada hoje pela Embrapa é para esse olhar de aplicabilidade. Vocês conseguem até, usando aqui o AgroBrasília, Fábio, como uma vitrine, perceber essa eficiência de, ao apresentar essa tecnologia, ela chegar lá no campo e realmente fazer a diferença? Perfeito. E a Embrapa trabalha com o chamado macroprocesso de inovação. Então, quer dizer, desde o planejamento, por exemplo, como que a pesquisa vai ser trabalhada? Com base em demanda real do setor produtivo. Então, tem uma demanda, tem um problema que precisa ser resolvido pela pesquisa. Então, é a primeira fase. Aí vem a pesquisa, a transferência de tecnologia, a parte de adoção, né? A tecnologia vai ser adotada e, se ela for adotada, que ela gera um impacto esperado positivo, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Isso a gente fala que é um macro processo de inovação. Você está certinho, quer dizer, você tem que trabalhar a pesquisa já pensando no impacto que ela vai causar no setor. E a Embrapa tem uma publicação anual chamada Balanço Social. É uma prestação de contas que a Embrapa faz com a sociedade. Essencialmente, resumindo assim, para cada real investido na pesquisa, quanto que é retornado para a sociedade. E esse ano, 2024, que foi finalizado o balanço, né, para cada real investido em ciência e tecnologia, houve um retorno de R$ 25 para a sociedade. Então, a gente tem toda a segurança e a tranquilidade de falar que o investimento em ciência e tecnologia é sempre um bom caminho. Pensando em países, né, em desenvolvimento, países desenvolvidos, a gente tem vários exemplos de sucesso no mundo, onde você tem investimento em ciência e tecnologia, você tem um retorno muito importante para a sociedade brasileira, para a sociedade como um todo. E é essa área de pesquisa que é responsável por alavancar, né, o olhar fora do país para a gente. É como a gente inova, não é verdade? É verdade. Inclusive, essa questão das tecnologias brasileiras, que hoje eu vou dizer para você com segurança que o Brasil ele é referência na agricultura tropical para o mundo. Aplausos, né? Obrigado. Mas então, quer dizer, e a gente recebe, sabe, muitas visitas internacionais de vários continentes, na Europa, América do Norte, na Austrália, Oceania. A gente recebe muitas visitas e o pessoal buscando qual que é o segredo do Brasil, né, para em poucas décadas transformar a agricultura brasileira, né, de um país importador para um dos principais países exportadores de alimentos. E é curioso porque muitas vezes a gente recebe visitas de produtores ou de agentes públicos do continente, por exemplo, principalmente do continente europeu, e eles chegam com 3 pedras na mão. Ah, não, a agricultura brasileira é aquela que desmata, é aquela que usa agrotóxico, né? E a gente, quando mostra que existe ciência e tecnologia, que é possível realmente produzir, né, sem desmatar uma única árvore, sem usar de forma racional os defensivos, né, para você ter todo o controle. Então, a gente muda a visão desses visitantes que chegam no Brasil para entender o sucesso. A gente mostra que sim, o Brasil tem uma agricultura tropical sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental e que a gente tem grandes contribuições para a humanidade, né? O Brasil realmente, como exportador de alimentos, ele abastece, né, vários países, em vários continentes, em várias áreas do mundo. Então, é sempre bom quando a gente recebe essas visitas e pode passar uma visão ou tirar essa visão viesada, né, que a agricultura brasileira ela tem esses problemas. Na verdade, a agricultura brasileira é uma referência mundial porque houve investimento, né? Investimento em ciência e tecnologia, tem o produtor rural, tem ações de transferência, então a gente fica feliz que depois eles chegam com 3 pedras na mão, mas voltam com 3 flores na mão, reconhecendo, né, que a agricultura brasileira é uma agricultura de referência, uma agricultura sustentável.
E eu fiquei sabendo que hoje à tarde, inclusive, vai ter uma visita super assim importante, internacional, para ver o que tem aqui no evento e levar para a África. Conta pra gente. Verdade. Nós temos uma visita hoje de 40 ministros, né, de agricultura de vários países, né, da África, do continente africano. Alguns setores de embaixadas também vão estar nos visitando, conhecendo, mostrando, para conhecer, né, o segredo do Brasil em termos de produção agropecuária. Então é sempre uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo que a agricultura brasileira ela tem um valor e ela é referência em termos de agricultura tropical, que é uma agricultura que pode ser feita usando ciência e tecnologia, né, produzindo com rentabilidade, tendo uma importância social e regional, mas também preservando o meio ambiente. É possível produzir e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. E essa mensagem a gente tem passado, né, para todas essas comitivas que nos visitam, até porque os produtos brasileiros, né, precisam ser bem posicionados no mercado externo para abrir novos mercados, porque o Brasil produz alimentos, mas pode produzir mais e pode exportar mais. Então é sempre importante quando a gente tem essa oportunidade de mostrar que a agricultura brasileira é uma agricultura de referência, uma agricultura sustentável. Eu vou te dar um abacaxi agora. Você vai ter que trazer alguém aqui à tarde para falar comigo sobre isso. Eu tô sabendo que o movimento vai estar, inclusive, aqui dentro do I-TEC, né? Verdade, já vão estar visitando aqui toda a feira, né, esses ministros dos países africanos. Vão estar visitando o stand da Embrapa também com várias ações de transferência, mostrando algumas aplicações que podem ser trabalhadas também no continente africano. Então, vai ser um prazer, né, a gente poder contribuir. Eu acho que esse espaço é muito importante porque dá capilaridade, né, para as informações, está sendo transmitido, né, no YouTube, e isso vai ficar disponível. Então, eu agradeço muito o convite de estar com vocês aqui, foi um papo muito legal, mostrando, né, essa importância da ciência, da tecnologia, da transferência de tecnologia e principalmente da importância do produtor rural brasileiro para o Brasil ter essa agricultura realmente impactante e que houve realmente essa revolução na agricultura devido à força do produtor rural brasileiro. Fábio, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, pela excelência em pesquisa. Com certeza a gente percebe pelo resultado, né? Afinal, 100 tecnologias ali para serem apresentadas é sinal de que vocês estão fazendo um bom trabalho. E mais do que fazer um bom trabalho, é fazê-lo para esse impacto social que você vem falando, que reverbera aí no impacto econômico, né? Que a gente vê um país ainda maior no setor da agricultura. É uma grande honra poder te receber aqui e me espera que eu vou lá visitar, tá bom? Vamos estar te esperando lá. Nós temos essas tecnologias de várias unidades da Embrapa, né? A Embrapa tem 43 unidades espalhadas pelo Brasil, gerando soluções tecnológicas para cada região. Então vai ser uma alegria recebê-los lá. Eu que agradeço esse honroso convite de estar com vocês aqui hoje, falando da agricultura brasileira. Muitíssimo obrigada e até breve. Para você que está aí do outro lado, seguinte, a gente continua com a nossa transmissão ao vivo até o final do dia. Já já tem mais entrevista para você. Agora vem o Ronaldo aqui, é isso? Vocês vão receber um colega meu, ele vai assumir aqui com vocês a transmissão para levar mais conteúdo sobre esse ambiente inovador que nós estamos vivendo aqui no Agro Brasília 2025. Lembro você que a realização do Agro E-Talks é do I-TEC, né, aqui dentro do Agro Brasília, e também temos como oferecimento, né, a Imóvel Agro e o Banco BRB. E assim, eu vou aproveitar para tomar mais um cafezinho e já já eu volto. O agro é oportunidade para todos. Agro Brasília 2025.